Um bom dia a todos, na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura da primeira carta do apóstolo João. Hoje eu vou dar início no capítulo de número 3 e vou ler os primeiros 10 versículos. Temos um novo subtítulo em inglês que é We Are God's Children, em português, Filhos de Deus. Primeiro em inglês, depois em português. First letter of the Apostle John, chapter 3, verses 1 to 10. The Father has loved us so much that we are called children of God, and we really are His children. The reason the people in the world do not know us is that they have not known Him. Dear friends, now we are children of God, and we have not yet been shown what we will be in the future. But we know that when Christ comes again, we will be like Him, because we will see Him as He really is. Christ is pure, and all who have this hope in Christ keep themselves pure like Him. The person who sins breaks God's law. Yes, sin is living against God's law. You know that Christ came to take away sins, and that there is no sin in Christ. So anyone who lives in Christ does not go on sinning. Anyone who goes on sinning has never really understood Christ and has never known Him. Dear children, do not let anyone lead you the wrong way. Christ is all that is right. So to be like Christ, a person must do what is right. The devil has been sinning since the beginning. So anyone who continues to sin belongs to the devil. The Son of God came for this purpose, to destroy the devil's work. Those who are God's children do not continue sinning, because the new life from God remains in them. They are not able to go on sinning because they have become children of God. So we can see who God's children are and who the devil's children are. Those who do not do what is right are not God's children. And those who do not love their brothers and sisters are not God's children. Agora em português. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Amém. Amém. E graças a Deus pela sua palavra santa e poderosa, né? A palavra de Deus é a bússola, é o guia, é o termômetro que nos ajuda diariamente a nos assentarmos por alguns minutos, poucos que sejam,
para fazermos uma autoanálise da nossa caminhada, como nós dizemos assim, caminhada cristã, né? São 10 versículos. Eu não sei se apenas por vocês ouvirem a leitura, isso aqui entrou em vocês da maneira como entrou em mim aqui, sabe? Porque é uma maneira tão clara, não fica dúvidas, né? A gente poderia falar compassadamente em cada um, né? Aqui, olha, de novo, olha, eu sou muito grata a Deus por essas oportunidades que Ele me dá de fazer essas leituras, sabe por quê? Porque quando você consegue entender mais de um idioma, uma janela de compreensão se abre. Então, eu sou a primeira beneficiada, eu sou muito abençoada. Isso fica gravado, não só na minha mente, né, na minha mente humana, mas na minha alma. Né? A palavra do Senhor é a bússola, ela é o nosso guia. Então, quando nós lemos isso aqui, nós precisamos comparar com aquilo que nós estamos produzindo. Estamos produzindo isso aqui que está falando, então podemos ficar alegres. Mas se nós não estivermos, tem jeito para nós? Tem. Enquanto a vida há esperança, não está produzindo o que está falando aqui, corre para o Senhor. Não existe outro meio. Não adianta fugir como Adão e Eva fugiram. Quando eles desobedeceram a Deus, eles foram se esconder. E esta é a tendência dessa natureza que foi mesclada. Sim, novamente eu tenho que bater nessa tecla, mesclada com o DNA do diabo. Do diabo, porque se nós não tivéssemos essa natureza, nós produziríamos tudo isso que ele enfatiza aqui. O apóstolo João, ele vai falar aqui sobre não continuar pecando. E sabe de uma coisa? Tem uma revelação tão linda aqui no final, tão linda aqui no último versículo, na verdade é a parte-chave desses 10 versículos que eu li hoje, certo? Então, ele começa cautelosamente, cuidadosamente, minuciosamente, primeiro trazendo a lembrança dos irmãos aqui, que nós somos chamados filhos de Deus, está no versículo 1 aqui. E nós somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Então, aí no 2 ele já diz, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, porque o veremos como Ele realmente é. O que isso aqui quer dizer? Você já entendeu isso aqui? Olha, para mim isso aqui nada mais é o quê? Nós não somos totalmente ainda parecidos com Cristo. E não adianta ninguém de nós bater no peito e dizer, oh, sabe? Porque carregamos ainda esse famoso DNA. Eu levei 40 ou 42 anos de caminhada de fé. Foi em 2018 que o Senhor começou a me revelar isso daqui, entendeu? E foram através das cartas do apóstolo Paulo aos romanos, sabe? A guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. O que é que nos faz pecar, quebrar as leis de Deus, se não é esse DNA? Se não é essa luta que nós temos constantemente? Então, uma vez nós entendendo esta parte, fica mais fácil de nós fazermos as nossas reuniões. Essas autoanálises são necessárias, porque aqui ele é categórico, né? Vamos continuar aqui no verso 3. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Me diga uma coisa, se isso aqui não é a pessoa se assentar e fazer uma autoanálise de si própria, do que foi que ela produziu cada dia, ou quem sabe fazer uma análise já de manhã, antes de sair para as lidas do dia, já pedir misericórdia, para que venha ser puro, como Cristo é puro. Isso é uma linguagem que se fosse falar com as pessoas do mundo, eles nos chamam de louco. Mas a Bíblia não foi escrita para quem está lá fora. Ela foi escrita para nós. Por que é que está pedindo para nós nos purificar aqui? Sabe por quê? Porque no DNA do diabo nós somos impuros.
Precisa falar mais claramente do que isso? E não adianta querer me dizer que nós temos uma auréola aqui, em cima da cabeça, porque não temos. Não temos. Versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. E esta foi a razão que o sepulcro não pôde reter o Filho de Deus. Ele não pecou, ele não pecou. Versículo 6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quando, olha, o que é que se constitui pecado? Eu vou dizer, ele vai chegar aqui, eu vou ler, mas eu vou adiantar um pouquinho. Sabe aonde que nós pecamos? Sabe aonde é que nós pecamos? Quando nós infringimos a lei do amor. A lei do quê? A lei de amar o próximo como a si mesmo. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha, hoje eu quero te explicar uma coisa bem simples também. Deus, bem como Cristo, bem como o seu doce Espírito Santo, que ele envia para nos ajudar. Só que nós temos que entender que ele não habita em corações carregados de inveja, de porfias, de ódios, de ganâncias e de cobiças. É tempo de nós entendermos isso. Como é que nós queremos falar sobre o Espírito Santo de Deus, que é doce e que quer nos ajudar quando nós olhamos, quem sabe, para as ovelhas ou para os irmãos, vendo neles aí um símbolo do dinheiro, um cifrão do tipo quanto eu posso tirar? Quanto é que eu posso tirar dessa pessoa? Você então acha que o Espírito Santo de Deus está em você? Olha, eu dou às vezes alguma risada aqui que é para não chorar. É para não chorar. Mas eu vou continuar aqui para não quebrar o raciocínio. Versículo 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Número 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso. 2 pontos, preste atenção. Para que foi que Jesus veio? Para destruir o que o diabo tem feito. Ok, aqui, o tempo do verbo aqui, que ficou num particípio passado, isso aqui é perfeito. Essa tradução nos dias de hoje aqui da minha Bíblia em português é perfeita. Aqui fala, não é pelo que o diabo fez, é pelo que tem feito, ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Então nós temos que prestar atenção nisso. Se nós nos declaramos servos de Cristo, certo? Nós temos que batalhar pela destruição das obras que o diabo tem feito. Porque ele não parou de fazer ainda. Aquele tempo, aquela janela de tempo que é necessária ainda que seja dada, não acabou, certo? E é por isso que ele ainda tem influência em muitas, no mundo nem se fala, né? Porque, coitada das pessoas sem revelação, elas vão fazendo o que ele manda sem sentir. Mas, infelizmente, isso adentrou nas igrejas, adentrou ao meio daqueles que se chamam de servos de Deus, mas não servem com verdade. Não servem, porque isso aqui está claro, ó. Quem é correto, assim como Cristo é correto. Quem faz o que não é correto não é filho de Deus. Está operando aonde? No DNA do inimigo de Deus, no DNA do diabo. Versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. É uma coisa que não para. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Agora vamos prestar atenção no versículo 10. Isso aqui é o desfecho. E aqui ele explica
é como se ele explicasse tudo, esses 10 versículos, né? Versículo de número 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Escute, é esta, ó, 2 pontos. São, de novo, acho que não tem nenhuma dúzia de palavras aqui. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Será que eu preciso falar mais alguma coisa aqui? Será que eu tenho que falar mais alguma coisa aqui? Eu vou voltar naquela pequena explicação que eu dei depois que eu li, acho que o 3º ou 4º versículo aqui. Minhas irmãs, meus irmãos e meus amigos que me ouvem, Deus, ele é completo, assim como o seu filho que cumpriu até a morte e morte de cruz, um plano de redenção para a condição horrenda em que nós, como humanidade criada por Deus, nós caímos por nossa própria escolha. Nós escolhemos isso para nós, certo? Então, Deus, ele não depende de nada teu. É tempo de nós começarmos a entender isso. Olha, ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre continuará sendo. Cristo será o rei das nações. Quer os povos entendam isso ou não, eles são completos. O doce Espírito Santo será para sempre glorificado e adorado pela ajuda prestada desde a igreja primitiva, quando houve o Pentecoste, e para todos aqueles que permanecem fazendo o que é correto, certo? Então, o que nós precisamos entender? Ele fala aqui, vou ler de novo, ó. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Como é que eu provo que eu amo o meu irmão? Como é que você faz isso? Você vai ficar falando o dia inteiro. Ai, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Olha, não esqueça nunca disso. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Para de ser hipócrita. Deixe de ser hipócrita. Nós amamos com atitudes, com obras. Certo? Toda pessoa, olha, tem níveis individuais, tem níveis familiares. Certo? Tem níveis de congregações, de igrejas, tem níveis do patamar de onde você trabalha, certo? Nós vivemos em um tempo que tanta gente que se chama evangélica fica querendo furar o olho um do outro, sabe? Isso começa já dentro da própria casa, onde já se viu uma vida familiar, onde não se vive isso daqui, fazendo o que é correto. Por que é que as pessoas dentro de seus lares não se ajudam? Por que é que isso não acontece? Por que é que o amor não os leva? Vamos supor, uma filha vai e lava uma louça para a mãe alegremente, cantando, minha mãezinha, vou lhe ajudar. Um filho moço fala, mãe, vou jogar o lixo para você. Por que é que isso não acontece? Porque a igreja se distanciou, nós nos tornamos egoístas e nós nos tornamos, sabe o quê? Sabe o que nós nos tornamos? Isso daqui, ó, filhos do diabo. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Então, por isso que eu digo das autoanálises. O que é que a nossa vida está produzindo? O que é que ela está produzindo? Olha, não adianta você querer escapar os levels, os níveis. O primeiro é o individual, é você diante de Cristo. Depois isso vai ter que refletir na tua casa, onde você mora, onde você convive com outras pessoas. O que é que você está fazendo pelo bem-estar daquele que está debaixo do mesmo teto que você? Entende? Se você não o ajuda, se você não faz nada por ele, você não é filho de Deus. É tempo de nós começarmos a refletir, porque olha, um evangelho não vivido é engano puro, e a condenação vai ser muito maior, mais vergonhosa ainda do que se nós estivéssemos lá fora no mundo, porque estando lá fora no mundo, nós estávamos cegos, então o cego não enxerga mesmo, ele cai no buraco, nem viu o buraco que caiu, mas
sendo taxados, ou pelo menos nos auto-taxando de que somos e de que carregamos a verdade, isso tudo tem que produzir alguma coisa. Então pense bem nisso que eu estou falando hoje. Olha, Deus não precisa de você. Não precisa, não. Tem gente que fala, ai, Deus precisa de você. Não precisa coisa nenhuma. É nós que precisamos dele. É isso que nós precisamos entender, certo? Cristo também já está completo, ele cumpriu, ele obedeceu. Sabe como que Cristo obedeceu? Até a morte. E morte de cruz. A morte mais vergonhosa e dolorida da época. Será que nós estamos sofrendo um pouquinho por aquele que mora conosco? Será que a gente cata na vassoura e fala, vou varrer pra você hoje aqui, ó? Sabe por quê? Viver junto é um time, gente. Ninguém taxou aí, vamos supor. Infelizmente é assim, eu sei, sabe por quê? Eu vi na vida das minhas avós, na vida das minhas mães, das minhas tias, houve um espírito de treva que sempre taxaram as mulheres, coitada, casava para ser serva, para ser empregada, sabe? E olha, isso tudo Deus não habita em nada disso. Viver junto é um time, cada um faz a sua parte. Porque onde existe um sobrecarregado, existe um folgado. Entende o que eu estou falando? Onde existir um sobrecarregado, existe um folgado. E é tempo de nós levarmos a sério. Não adianta querer ser tão bonitinho de terno, gravata, perfume, né? Perfume caro. Passa lá o perfuminho, arruma assim, faz a barba, né? Passa um gelzinho no cabelo. As irmãs, aqueles vestidos maravilhosos, né? E ir lá pra igreja e começar a pular, dar pulinho, vamos pular, igual mola, ficar pulando. Doim, 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 doim. Vamos rodopiar um pouco, roda, vira, faz uma voz maravilhosa, canta magnificamente. Mas como é que você está vivendo dentro da sua casa? Como é o seu comportamento no seu trabalho? Entende? Você tá aí fazendo fofoca, falando mal daquele que trabalha com você, que nem Deus conhece. Você viu o que ela fala pra mim? Isso existe, porque eu vi. Vou fazer 62 anos, eu já vi de tudo. E é tempo de nós voltarmos para a palavra do Senhor. O que é que Deus quer de você e de mim? Ele quer isso daqui. Versículo 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. E ponto. Quando você vive uma vida onde você sempre só quer tirar do outro, o outro está ali só para te servir. Por quê? Porque é você que traz mais dinheiro para o orçamento da casa? Esse é o motivo? Então a coitada da tua mulher tem que botar ali o almoço na hora certinha para você na mesa, tem que ter as tuas roupas toda limpa, engomada e passada para você. É isso. E você se acha filho de Deus, então. Aí você veste tudo e vai lá pular na igreja. Doim, 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 doim. É isso? Isso é para nós entendermos o cúmulo em que muitas igrejas chegaram, né? Então nós precisamos nos autoanalisar. Por quê? Porque isso tudo que foi escrito aqui foi escrito para crentes. Não foi para as pessoas lá de fora do mundo. É para nós, é para você e para mim. Então, se você não estiver proporcionando bem na vida de quem mora com você, não precisa nem ir na igreja. Eu vou chegar nesse extremo. Nem vá na igreja, sabe por quê? Se você não pode ser bondoso e fazer o que é correto, dentro da onde você toma teu banho, come, vive, dorme, então você não tá fit, que fala em inglês. Você não tá qualificado nem para entrar dentro da igreja. Sabe por quê? Quando você ir para lá, você tá sendo hipócrita. Você está sendo uma pessoa hipócrita, que de fachada você é o que você está falando que você é, mas na tua casa você não é. Entendeu? Por exemplo, tem famílias que não sentem a dor uns membros uns dos outros. Se um adoece, não está nem aí. Como que podemos nos chamar de filhos de Deus se nós não temos o cuidado das pessoas com quem nós moramos? Sabe? Se nós não nos importamos de ver aquela pessoa bem, de ver ela tá com as suas necessidades, estou provendo, estou cuidando, estou prestando atenção. Por exemplo, nós estamos vivendo em momentos tão terríveis, onde os adolescentes precisam de tanto conselho,
de tanta amizade, de tanto companheirismo da mãe e do pai. E muitas vezes mãe e pai saem para trabalhar e vai trabalhar e não prestam a atenção no que está acontecendo com os seus filhos. Depois ficam jovens, não conseguiram lidar, né, com essa transição de criança para adolescência, de adolescência para a juventude e depois para a fase adulta. É uma coisa muito difícil, é muito complicada. O meu filho mais velho, que Jesus levou, né, com apenas 16 anos e meio, ele se abria comigo, ele dizia, ele falava para mim que a fase adulta estava sendo terrível para ele. Ele, com 16 anos e meio, ele dizia, eu sinto saudade do tempo em que eu era criança. Imagine isso. Imagine isso. Então, nós precisamos cobrir os adolescentes de oração, de companheirismo, de conselho, dar a eles assim uma janela onde eles possam ver em você, mãe, em você, pai, um amigo, e não uma pessoa que está ali só ditando, ou então só falando você está sempre fazendo o que é errado. Nós temos que prestar atenção, porque Deus vai requerer, né? O Senhor vai requerer. É isso aqui que o apóstolo João estava falando. É isso aqui que ele falou no versículo 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Então, vamos entender que o egoísmo e esse sentimento de sempre querer lucrar nos outros ou fazer dos outros seu servo, sua serva, isso vem do diabo. Aí existem pessoas que, quando eu menciono isso, que nós carregamos um DNA do diabo, falam, nossa, a mulher parece que é doida. Como que nós podemos carregar DNA do diabo se nós já somos salvos? Você carrega sim. Se você não quiser aceitar da minha boca, você ainda vai ouvir isso depois, quando você sair do corpo. Que você carregou sim um DNA do diabo. E preste muita atenção. Isso pode te jogar em condenação. Se você não detectar, por isso que o primeiro passo é nós detectarmos e entendermos. Em mim opera sim uma outra natureza, a qual nós só seremos livres dela quando nós deixarmos este corpo. O dia que nós deixarmos este corpo, nós estaremos então finalmente livres dessa deformidade que nós trouxemos para nós mesmos, porque foi por nossa própria escolha. A Eva teve a escolha de falar não para a serpente. Quando ele falou, foi isso aqui que Deus te disse? Ela devia ter falado, back off, do tipo, cai fora da minha presença, entendeu? Não ter dado trela, certo? Acontece que aquele impasse lá, ele tá acontecendo toda hora. Quando você passa por determinadas situações na tua vida naquele dia, em cada dia, é um impasse desse, como aconteceu com a Eva lá no jardim e o Adão. Entendeu? Aí cabe a você, se você estiver rendido ou rendida na presença de Deus, buscando fazer o que é correto, que ele fala aqui de uma maneira super clara, o Espírito de Deus irá te ajudar, porque foi para isso que ele foi enviado, ajudador, auxiliador. Acha que se você tiver uma alma rendida diante de Deus, falando, Senhor, eu não quero injustiçar o meu irmão, a minha irmã, a pessoa com quem eu vivo debaixo do mesmo teto. Eu quero ser aprovado, eu quero ser aprovada, eu quero fazer o que é correto. Então, o ajudador, o Espírito doce de Deus, vai te dar graça, vai te dar sabedoria. E ao invés de você, quem sabe, responder com uma patada, com uma palavra de julgamento, você vai ter uma palavra branda, que acalma o furor, que segura os argumentos. Entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando. Porque a palavra de Deus, ela não foi escrita para nós não compreendermos. Essa é a grande verdade. Isso aqui ficou tudo escrito que é para nós entender. Entende? E se você quiser entender de verdade e quiser ser obediente, você vai entender. E Deus vai lhe dar a capacidade de fazer o que é correto.
Quem faz o que é correto é filho de Deus. Mas quem peca é filho do diabo. Então, o alvo de Deus é que we get along, como fala em inglês. Deus quer olhar de lá de cima e através do sangue da nova aliança de seu filho, que pagou um preço tão alto pela nossa salvação, nós venhamos a entender once and for all that justice. Nós temos que entender de uma vez por todas que justiça é nós não ultrapassarmos os direitos do nosso próximo. Quem é o teu próximo? É a pessoa com quem você come na mesa todo santo dia. É a pessoa com quem você mora dentro da tua casa. Arruma essa parte primeiro, porque não adianta você ir dar pulinho igual uma mola lá dentro da igreja, cheirando perfume caro. As narinas de Deus tu tá fedendo, sabe? É tempo de nós começarmos a falar as verdades. Deus me pede para fazer isso. Eu tenho 46 anos de caminhada cristã, este é o pouco que Deus me pede e eu vou falar. Se você não gostar, o problema é todo teu, mas o teu sangue da minha mão eu já livrei. Você tá entendendo como é que é? É desse jeito, é desta forma, sabe? Vamos voltar ao beabá, ao beabá. Amar não se ama de boca, de palavras, por isso que existem pessoas amarguradas. Olha, eu sou muito observadora, Deus me fez uma pessoa observadora, certo? Olha, se eu ficar olhando assim, tipo, 5 minutos na cara de uma pessoa, eu consigo decifrar o que é que tá acontecendo ali. Existem pessoas amargas, infelizes, sabe? Elas até estão ali, entende? Até mesmo casamentos. Você vê casamentos, tá ali aquela coisa, tá empurrando com a barriga, porque também não é fácil, né? Vamos falar o que é. Vamos falar a verdade, o que é, né? Existe um estigma terrível, né? Não, de maneira nenhuma. Então, vai levando daquele jeito, porque tem que continuar. Não pode parar. Mas você vê a amargura escrita na cara, certo? Enquanto, olha, Deus tem uma vida abundante, maravilhosa, cheia de satisfação para dar. Mas é o nosso egoísmo que não deixa a gente viver ela. Entende? O nosso egoísmo faz de nós pessoas de cara comprida, pessoas infelizes, entendeu? E tudo isso porque nós somos egoístas mesmo, porque nós só queremos tirar, nós não temos nada para dar. Por que você não experimenta? É assim, nós temos que experimentar. Experimente, faça prova do Senhor. Se tudo isso que o João está falando aqui não é verdadeiro, comece a estender a mão. Ajude a pessoa que está do seu lado, se interesse por ela, pergunte como ela está, entendeu? Porque amar não é só falar, certo? Então, olha, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar lendo a sua palavra. Eu espero de coração que isso esteja te ajudando. A única coisa que eu vou te pedir, se de alguma forma esses áudios que eu faço te ajudam em alguma área da tua vida, só se inscreve no meu canal, certo? Porque se você se inscrever, isso de alguma forma poderá me ajudar no futuro. Não vou dizer agora, né? Porque depende de ter aí milhões e não sei quantos mil, né, de inscritos e coisa parecida, certo? Mas eu vou dizer para você que o meu alvo maior aqui não é ganhar financeiramente, não. Porque Deus não tem deixado faltar nada para mim, certo? Mas o meu alvo é que você tenha os teus olhos abertos. Se você puder dar 2 cliques aí e se inscrever no meu canal, eu te agradeço, que Deus te retribua por isso. Mas se não quiser fazer também, só aproveita dessas coisas que eu estou falando e faça delas uma utilidade na tua vida, que daí para mim também já vai me deixar bem feliz, tá? Então assim, que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós e que nós venhamos a ser sacudidos novamente pela santa palavra do Senhor, porque é só ela, não existe teologia, escatologia e coisas que os homens criaram, sabe para quê? Para para lucrarem em cima disso, certo? Tentando tirar, às vezes, de ovelha que não tem nem
uma dieta saudável, porque não pode comprar comida. Comida tá caro, você sabe disso, não sabe? A comida tá caro, misericórdia, Senhor. Então, olha, vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Esta é a palavra santa do Senhor. E aqui nós não lemos apenas aquilo que nós achamos que nós queremos ler, aquilo que pode servir de conveniente para nós. Nós temos que ler tudo. Temos que ler tudo. Então, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. E eu só quero te relembrar de mais uma coisa. Vai ser pedido conta, viu? Esse livro é precioso, eu não sei há quantos anos você lê a santa palavra do Senhor, você pastor, você diácono, você obreiro, você irmã, dirigente do círculo de oração, não sei há quantos anos você lê. Tudo que está escrito aqui será pedido conta para você. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e eu estarei dando continuidade com estas leituras.